Muito bem, eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus, pode ligar se você está no celular, Mateus capítulo 14, eu vou usar a versão da atualizada. O pastor Paulo mandou dizer aqui que tem vários coraçãozinhos, muitos de vocês estão curtindo, é isso aí. Agora deixa essas coisas de lado e fica aqui comigo um pouquinho. Vamos meditar bem breve no nosso texto, um texto que a gente conhece bem, mas eu acho que nunca deixa de ser tão prático no tempo que a gente está vivendo nesse momento. Mateus capítulo 14, versículos 22 a 33. O texto diz assim: Logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estágios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Respondendo Pedro, disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor!" E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: "Verdadeiramente és o Filho de Deus." Quero destacar com você versículo 29, quando ele diz: "Venha", ou quando disse: "Vem", e Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Eu não sei quantos passos você já conseguiu dar, mas eu nunca consegui dar nenhum passo sobre as águas. Então, por mais que a gente olhe para o texto e veja a falha que Pedro teve na sua fé, e muitas vezes Pedro ele é mais uma referência do que não dizer, do que não fazer, é bem interessante para notar como Pedro aqui nos dá uma demonstração exemplar, uma demonstração surpreendente de fé. Nesse texto aqui de Mateus 14, você vê o contexto do que está acontecendo. Os discípulos, eles estão no mar da Galileia, eles estão numa tempestade muito grande, surgiu essa tempestade, e eles estão em pânico. Eles pensam que eles estão prestes para se afogar. E então Jesus aparece para eles, ele caminha em direção a eles até a água, e há um pouco de humor aqui, porque você vê os discípulos pensando que é um fantasma. Estava conversando com o pastor Paulo agora há pouco sobre o pensamento. Como é que eles, sendo judeus, podiam ter um pensamento de fantasma? E é interessante a análise, sendo pescadores, pessoas simples, pessoas que estão em contato do dia a dia com o povo, é a questão cultural, né? Como pescadores, toda aquela... esqueci a palavra, toda aquela, como é que é, Fabiano? A simplicidade, folclore, cultural, e você tem essa atitude, eles falam, é um fantasma, e quantos crentes não têm medo de fantasma, né? Espero que você não tenha medo disso, porque a gente sabe que isso não é o real. Mas o que acontece com eles? Eles, tomados de medo, gritaram. E aí nós temos Jesus, imediatamente Jesus diz para eles: "Olha, tenha bom ânimo, sou eu, não tenha medo." Então Pedro diz no texto, versículo 28, respondendo Pedro disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." Então Jesus disse: "Venha." E Pedro foi. Então ele anda sobre as águas. Eu não sei como é com você, eu não sou uma pessoa que gosta muito de molhar meus pés. Ficar com o sapato molhado, meia molhada. Mas Pedro, ele estava disposto não somente a molhar os pés, mas molhar todo o corpo para ir caminhando até a Jesus Cristo, andando por sobre as águas. O que você nota aqui, o que nós podemos perceber é a fé
real de Pedro. É uma fé ativa, é uma fé muscular, uma fé arriscada. Isso é uma coisa incrível, é algo que me desperta. Eu gosto desse tipo de coisa, esse tipo de fé, essa ousadia de Pedro. Parece uma coisa completamente fora da razão que uma pessoa pode fazer, mas é justamente isso que ele faz. E o que eu posso aprender aqui, eu gostaria de compartilhar, é notar como a fé é uma atitude que nos ajuda a recusar entrar em pânico. Fé, ela não tem porta dos fundos, não tem rede de segurança. Pedro, ele não estava aqui olhando para dentro do barco e tentando colocar uma boia, entrar numa boia caso não desse certo. Ele não está olhando para um segundo plano, olha, vou me preparar porque pode ser que não dê certo. Não, ele estava pronto para andar sobre as águas. E como é que Pedro conseguiu sair daquele barco e andar pelas águas? Porque ele manteve os olhos presos em Jesus. Durante todo esse momento, quando ele está andando, versículo 29, especialmente, ele fala, vem, e Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas, foi ter com Jesus. A gente não tem a distância aqui. Pode ter sido poucos passos, pode ter sido bastante, mas independente do que foi, Pedro estava olhando para Cristo e isso permitiu ele andar com firmeza. Apesar de todo o medo que eles estavam tendo antes, enquanto estavam no barco, durante todas aquelas horas, chegando até metade da madrugada com a tempestade, e agora vendo Jesus, sabendo quem ele era, Pedro estava pronto para esse compromisso. E ele fez isso por causa da sua fé. Infelizmente, o versículo 30 diz, reparando, porém, na força do vento, teve medo. Quando foi que Pedro começou para submergir? Se você olhou no versículo 30, Pedro ele começou para afundar quando ele teve medo, mas especialmente quando ele tirou os olhos de Jesus. O que nós podemos olhar aqui? Podemos ver. Enquanto você olha para Jesus, coisas incríveis vão acontecer. Irmãos, para onde você está olhando esses dias? Para que lado os seus olhos estão fixos? Porque se você ficar olhando só para as notícias e olhando para o que o mundo diz que está acontecendo ao nosso redor, a nossa tendência é olhar para o nosso redor e ter medo. Nós começamos a acreditar em fantasmas também, de alguma forma, talvez não fantasmas como espírito, mas coisas que não são reais. Medos que nós não temos como garantir nossa certeza do que pode acontecer no amanhã. Uma frase que o pastor Paulo tem falado muitas vezes, nos últimos dias, antes mesmo de entrar na situação de quarentena e a igreja não poder ser aberta, nesse contexto, ele falou, olha, quantas vezes nós estamos preocupados com o amanhã? E o amanhã nem existe. Então até Jesus disse, cabe a cada dia o seu próprio mal. Vamos fazer o nosso melhor a cada dia que o Senhor nos dá. Olhar para o Senhor, manter os nossos olhos fixos pela fé, andando dia a dia, passo a passo, olhando para o Senhor, mesmo que nós sabemos que há tempestades ao nosso redor, sabendo que há dificuldades, mas o nosso olhar precisa estar firme no Senhor, firmado nele, direcionado para Ele. Coisas incríveis podem acontecer. Quando você se concentra em Jesus e você mantém seus olhos voltados para Ele, através da sua palavra, você pode saber que Deus ele pode fazer coisas grandiosas. Deus é um Deus de milagres. Para Pedro foi andar sobre as águas. Qual é o desafio que Deus precisa lhe ajudar a caminhar? Mantenha seus passos firmes. Mantenha seus olhos voltados para o Senhor. Que Deus lhe abençoe e lhe fortaleça. Vamos orar? Querido Deus, o Senhor sabe nossos anseios, nossas preocupações, quais são os fantasmas que às vezes andam ao nosso redor, nos pensamentos que temos, nossos receios. Nos ajuda, Deus, a poder manter nossos olhos voltados para o Senhor. Assim como Pedro, mesmo que ele tinha as suas dificuldades, a sua simplicidade, mas uma coisa que nós não podemos negar é que quando ele manteve os olhos no Senhor, ele podia andar em passos firmes. Nos ajuda também, ó Deus, nós não somos diferentes de Pedro. Nós temos as mesmas debilidades, as mesmas fraquezas, deficiências, mas nos ajuda a aprender do seu exemplo, de não deixar de olhar para o Senhor e saber que no Senhor nós podemos ver maravilhas. É por isso que nós oramos agradecidos pelo Senhor, pela sua palavra,
pelo seu cuidado conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém.